site TVT News traz, então, relembrando esse episódio, desse triste episódio que marcou a história recente brasileira. No ano de 96, 21 trabalhadores rurais foram assassinados por policiais militares numa chacina no Pará, que segue até hoje sem justiça. Eles eram ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e foram assassinados, então, pela polícia. Os trabalhadores protestavam por transporte e alimentação na estrada Pará 150, se dirigiam à Fazenda Macaxeira para exigir a sua desapropriação, quando foram surpreendidos por 155 policiais militares. Trouxe isso aqui porque é importante para a gente relembrar, ter todo ano essa memória, mas porque o Edu também tem história com esse fato, né, Edu? Foi a minha primeira cobertura de grande vulto no Brasil e eu sou um homem branco da Zona Sul de São Paulo em desconstrução, né? Um machista em desconstrução. E eu tinha 23 anos, acho. Acho que até menos, 22. Foi a primeira vez que eu fui ao sul do Pará. Depois eu fui em outras vezes também, ligada a garimpo e ligada também a disputa de terras, que não devia ser, ao hábito, não é disputa de terra, é massacre contra quem não tem, né? E essa imagem que a gente viu agora no site aqui, que é a foto de Sebastião Salgado, ele sobe no caminhão e tira a fotografia, tudo em preto e branco, como ele sempre faz, essa foto maravilhosa aqui, espetacular. Os jornalistas subiram. Isso é na estrada, os corpos voltando do IML de Marabá por uma estrada que tinha, agora eu não me lembro exatamente, mas era coisa de 150 quilômetros, se demorava 4 horas e meia para fazer o trajeto, porque não havia estrada praticamente. Não havia. Aquilo ali era o sul do Pará, junto com a região carvoeira do Vale do Jequitinhonha, eram as zonas mais pobres do Brasil. Eu não sei se estatisticamente hoje continua sendo assim. A Laura falou de ver televisão junto, né? Lá se via televisão junto. Eu tive para transmitir de lá, eu fui pela Rádio e TV Bandeirantes, eu tive que alugar um telefone rural. Não havia telefone e não havia telefone celular praticamente. Sim. Não existia. O Brasil tinha 2, 3 anos de celular. E ali tinha telefone celular na prefeitura, tinha esse telefone celular lá mais para perto de Carajás. Era realmente um lugar muito isolado. A informação para chegar, isso aconteceu às 6 horas, 5 horas da tarde do dia 17, o Brasil foi saber disso quase 48 horas depois. Sim. Então, para mim foi muito marcante e para o Brasil também foi. Sim. Né? Porque é como a Laura falou da Sara, que acontecem vários crimes, acontecem vários casos, uma série de coisas, né? Mas alguns acabam sendo mais simbólicos. Esse aqui foi muito simbólico, a violência, porque a violência policial. A gente falava sobre isso no começo, né? Sem entrar aqui em jagunço, nós estamos falando da polícia. Foi a polícia que foi para a estrada, para desocupar a estrada, como estava, entre aspas, no meio do nada, se sentiu à vontade para ir e matar voltando. Porque foi recebida, eu não sei se dizer com violência, mas houve reação. Sim. E que houve reação, houve realmente um massacre. Foi muito chocante, acho que, não só para quem esteve lá, para mim em especial, mas para o Brasil chegar a essa... Eu me lembro que o ministro da Justiça era o Jobim, né? Chegou a ir de avião para lá, parou no meio da estrada, porque suplantou qualquer espécie de casos que tinham se passado nas proximidades de tempo. Matar 19 de uma vez, do jeito que foram. E eu me lembro dos líderes do MST, na noite de um sábado, isso foi, sei lá, quarta ou terça-feira, na noite de um sábado, no fundo da igreja da cidade de Eldorado dos Carajás, que lá eles nem chamavam de Eldorado dos Carajás, chamavam de 30, que era o marco da estrada, perto ali que há pouco tempo atrás tinha sido fechado o garimpo de Serra Pelada, e Curionópolis, que era a cidade onde tinha um hotel. Foi onde ficaram jornalistas, naquela época tinha que revelar fotografia e tal. E Curionópolis, que tem esse nome por causa do Major Curiol, da ditadura militar, nasceu em torno do prostíbulo, que era
entre aspas, prestava os serviços para os garimpeiros. Sim. Nós estamos falando desse momento histórico, anos 80 e 90, e dessa realidade que estoura completamente quando fecha um garimpo. Você vai pela daquela cava grande, estava cheia de água nesse momento. Então foi um estopim de muita coisa. Pobreza nessa área do país, mudanças pelas quais o país estava começando a passar a partir de 94 com o Plano Real, movimento dos trabalhadores sem terra tendo uma relevância, infelizmente, por um assunto muito grave, violência policial, enfim. A gente tem que, sim, lembrar todo ano, independentemente se olha ano par, ano ímpar, cheio, né, data cheia, data... Porque foi muito importante e, infelizmente, a partir de uma tragédia. E deu origem ao Abril Vermelho, né? Que esse mês de manifestações e protestos do MST, a gente trouxe o João Paulo já semana passada para falar um pouquinho sobre isso, porque é um mês em que o MST se manifesta e sempre realiza protestos chamando atenção para essa atuação do movimento. Laura, quer complementar para a gente fechar? Só queria dizer que isso aí foi tão importante porque chamou atenção para esse sul do Pará, que é uma região das mais ricas do Brasil, né? Quer dizer, a tragédia do sul do Pará e a tragédia desses sem terra é que ali é uma grande reserva de ouro, de cobre, de tudo. Então não é por acaso que lá morreram esses caras, nessa mesma região teve Carajás, não é a troco de nada que a Vale do Rio Doce tem um mega complexo de exploração de minérios ali. É a maior dela, se não estou enganado. E não é a troco de nada que foi ali também que morreu a freira Dorothy Stang, que também numa disputa de terra. Que tem aquela cidade Altamira, que é uma das cidades com o maior cometimento de crimes do Brasil. Então você tem um caldo de cultura em que a violência ela é a resposta para que haja uma apropriação privada dessas riquezas todas. Quer dizer, ali ainda era uma área, na época de Carajás, ainda era uma época que estava se saindo da cava lá como é que chamava? Serra Pelada. De Serra Pelada. Sim, eles estavam lá meio sem ter o que fazer. Você estava saindo, eles estavam ali, tinha fechado, e aí então, bom, começou uma disputa. Bom, só que essa disputa, ela está hoje em pleno curso e hoje você tem ainda Altamira, infelizmente, como esse reduto, né, da violência e do garimpo ilegal. E, enfim, essa região é uma região ainda que a riqueza é a tragédia dela. 29 anos depois. Só um dado que eu nunca mais esqueci, só que a gente tem a riqueza, não só a riqueza, tamanho do Brasil. O Pará, sul do Pará, né, como eu falei lá, né? Fisicamente no meio do nada, né? Na época. Eu aprendi nessa viagem que o estado do Pará sozinho tem o tamanho de 5 Alemanhas. 5! A Alemanha cabe 5 vezes dentro do estado do Pará. Para a gente imaginar do que nós estamos falando quando a gente fala de Brasil profundo. Isso hoje, nós estamos quase 30 anos atrás.